Olá, muito prazer. Eu sou o Dr. Rami Hamoud. Estou atualmente cursando a pós-graduação em psiquiatria pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Estou muito empolgado e muito feliz pelo convite. Olá, sou Jascleide Aragão, sou psicóloga clínica, com atuação por muitos anos na educação e também professora de pós-graduação em neurociência e aprendizagem. Vai ser um prazer poder conversar um pouco mais com vocês. É muito tênue, às vezes, a gente identificar realmente os sinais do bullying, mas a primeira coisa é comportamental. Então, se a gente percebe na criança, no adolescente, uma alteração de humor, então maior isolamento, maior irritabilidade, vergonha, são sinais muito importantes ali para já ficar atento, porque o bullying ele acaba desencadeando muitas alterações aí neuroquímicas, então tem desdobramentos inclusive fisiológicos, né, de insônia, de dores de cabeça, de dores de estômago. Então são questões que em casa dá para observar, mas na escola também, principalmente na mudança do desempenho acadêmico dessa criança. Exatamente, concordo com você. Eu acho que o bullying, na verdade, ele é uma agressão, né? É uma violência. Assim como a saúde corporal, a saúde mental, ela também acaba dando sinais, né? Se você cai e tropeça em algum lugar, fatalmente você vai ter um hematoma, talvez uma cicatriz. E a saúde mental é a mesma coisa. Então, um adolescente, uma criança que está sofrendo bullying, ela passa a emitir sinais, né? Que é muito importante que os pais em casa prestem atenção. Se inicia pela retração social, o retraimento, a criança passa a se isolar, o adolescente passa a se isolar. Do mesmo jeito que você se machucou em um local, você vai prestar atenção e talvez evitar esse local. Dentro da saúde mental é igualzinho. Se você se machucou, se você foi oprimido em algum local, você vai evitar ele. Então, o rendimento escolar acaba caindo, certo? Perda de peso, acaba porque a pessoa passa a parar de se alimentar. E tudo isso, quando não identificado precocemente, pode evoluir aí para um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. E aí o problema fica um pouco mais grave, né? Porém, identificação precoce para mim é a chave. Os efeitos mais comuns, eu vou começar pelo estresse, tá? Todo fator estressante, ele desencadeia uma síndrome, né, que é um conjunto de sintomas, tanto depressivos quanto ansiosos. Então, é muito importante, tanto na parte escolar, na parte acadêmica, quanto a família, identificar quando a criança ou adolescente está com uma carga muito grande de estresse. Essa carga, ela é o primeiro passo para identificar um possível, né, transtorno, um possível acometimento aí neurológico, psíquico, que a gente fala que é um sofrimento, que muitas vezes é oculto, tá? Mas que, como a Jaci disse muito bem, colocou muito bem, a identificação, né, a prevenção é o primeiro passo, talvez o passo mais importante, concordo. E é muito importante, né, Rami, olhando essa dimensão do homem como um ser biopsicossocial, como tudo está muito interligado e os desdobramentos que vão acontecendo. Hoje a gente percebe, quando a gente fala de comportamento, o quanto as questões que acontecem ali na infância, na adolescência, elas são preditivas, muitas vezes, inclusive para a vida adulta, dentro dessa questão de formação. Então, o impacto na saúde mental ele é muito grande, inclusive para a evolução de transtornos também, mas para o dia a dia, né? Dentro de uma funcionalidade do dia a dia. Então, esse isolamento que acaba acontecendo, né, fruto dessa violência psicológica é gigantesca. Olhando, sempre teve, a gente estava conversando ali um pouquinho antes nos bastidores, né? Sempre teve o bullying, mas hoje com essa abertura para o cyberbullying, o quanto isso impacta muito mais. Dificilmente vai ser dissociado. Então, aqueles comportamentos, as brincadeiras, é uma violência psicológica, né? As brincadeiras, os sarros, com outros instrumentos também, né? Às vezes exposições de fotos, de dados, ela se expande, vai para um grupo de WhatsApp, vai para um Discord, vai para as redes sociais que essa criança, que essa adolescente usa, e como a hipervigilância passa a ser constante. Se antes você tinha aquela coisa de no ambiente escolar, eu preciso ficar atento porque eu estou sofrendo bullying. Agora não, é 24 horas. Então a hipervigilância é constante, você não desliga. Então a amígdala é pequenininha, fica aqui no centro do nosso cérebro, responsável aí pelo controle emocional, enquanto ela fica em alerta o tempo todo. Então a criança e o adolescente, ele acaba tendo um impacto muito, muito grande e desdobramentos aí que são muito preocupantes. É verdade, ó. 1 a cada 3 adolescentes relatam que já sofreram bullying, isso no mundo, de acordo com a Unesco em 2019, faz quase 6 anos atrás. Eu espero que esse número tenha diminuído, mas engraçado que também 1 a cada 3 adolescentes
hoje também tem sintomas ansiosos Muito. e depressivos. Então, acho que existe uma correlação aí. Tem bastante, né? Olhando para essa questão do impacto da saúde mental, a gente olha a questão da formação e de identidade. Exatamente. Então é o tempo inteiro essa exposição e não é simples a coisa. Exatamente. Quando a gente olha para essa questão do bullying, como é importante a gente identificar os padrões que acontecem, né? Então, quanto mais, principalmente ali, infância e adolescência são distintos, né, o bullying, a violência cometida, mas como grupos, né, dentro de alguns marcadores, então, por exemplo, a questão de raça, a questão de gênero, quando é uma criança ou adolescente PCD, são questões que acabam ficando, perfis que acabam ficando mais expostos ao bullying. Sempre que sai do padrão, né, sempre que a gente tem um desvio padrão, então assim, um baixo desempenho acadêmico. E é muito complexo tudo isso, porque mesmo quem comete o bullying também está passando por diversos processos que é muito importante ter esse olhar e esse acolhimento. A gente precisa ter um olhar significativo quando a gente fala da questão de diversidade, né? Porque nós estamos em uma sociedade que é diversa, sobretudo no Brasil, que nós temos aí essa multiplicidade, mas nem sempre a diversidade ela vem acompanhada de inclusão. Exato. Então, quanto mais o ambiente escolar ele consegue ser diverso, mais também ser inclusivo, ele minimiza a questão do bullying. Então é muito importante esse olhar e esse acolhimento para não ter essas exclusões, né? Exatamente. São dois extremos, né? Eu costumo dizer que a sociedade criou um padrão que na verdade não é um padrão. Tudo que está nos extremos está fora do padrão. Então se você é inteligente demais, está fora do padrão, então você vai fazer parte de uma minoria, né? E aí você acaba sendo vítima. Ou se você está em sobrepeso, ou você está com peso muito abaixo, você acaba sendo vítima. Ou se você tem um desempenho muito bom, muito abaixo. Então, o padrão da sociedade sempre é pegar aquele grupo que ou se destaca por mais ou por menos e acabar cobrando deles como se eles tivessem que ser da forma que todos são. E aí entra crianças e adolescentes, simpatizantes do LGBTQIA+, que hoje é uma realidade e tem que ser respeitado dentro das escolas e fora das escolas. A gente tem também os neurodivergentes, como autistas e crianças com TDAH, que têm 2 a 4 vezes mais chances de sofrer bullying. Ou seja, a gente precisa criar essa consciência dentro do ambiente escolar e fora dele para que esse grupo, que geralmente é alvo, deixe de ser. Né? Isso é uma pauta muito importante. Eu creio que está muito melhor do que antes, mas temos um longo caminho ainda a ser percorrido. Na adolescência é muito interessante que não é nem só um perfil, mas também o momento deles, né? O momento de muita mudança corporal. Você estava mencionando aí essas questões de corpo. Então você tem ali a alteração de voz. Então o menino, por exemplo, que ainda a voz não engrossou. Você tem a questão da menina que acaba, né, com a questão do seio, do corpo, tendo uma modificação. Os homens também, né? Os meninos têm aqueles estirões que aí acaba o bigode, o bendito bigode aparecendo. Então, as características que são próprias da idade, que são próprias das fases, acaba também sendo um fator que traz esse holofote. E é muito interessante a gente observar a necessidade do pertencimento na adolescência muito maior. Exatamente. Então, muitas vezes, mesmo quando eu não concordo com o bullying que está sendo feito, para que eu continue sendo aceito no grupo, eu permaneço ali, eu faço junto. Então, isso é muito complexo também. Então, quando a gente olha assim, não tem um perfil único, então nós sabemos que, né, os grupos que são minorizados, eles acabam estando mais vulneráveis, esse é um ponto, mas em determinado momento, qualquer um pode ser vítima de bullying, né, dentro da escola. Isso aí. E a gente fala muito do perfil do oprimido, né? Daquele que sofre o bullying. A gente esquece um pouquinho de falar do perfil do opressor, né? Tem uma teoria na criminologia, que eu costumo usar muito, que diz que é a teoria da janela quebrada. Então, um lugar que ele transmite sinais de abandono, como uma janela quebrada, por exemplo, ele é um local que ele transmite a ideia de que ninguém se importa com aquele local, certo? Então, comportamentos negativos tendem a se repetir ali. Então, a pessoa que pratica o bullying, geralmente, ela tem um perfil de uma pessoa que talvez tenha sofrido violência doméstica, talvez tenha sofrido negligência dentro de casa, tem um passado envolvido, e tratar a causa é justamente identificar esses perfis, né? Então, a janela quebrada é você entender que ali tem sinais de abandono e que muito provavelmente ele vai trazer de dentro da casa ou de dentro do contexto, né, do passado dele, isso para dentro de uma sala de aula. Então, é a necessidade, né, de se sobressair,
ou de transferir um trauma, né, adquirido para a pessoa que está perto, ou a pessoa que não concorda, para a pessoa que não simpatiza. Então, eu acho que o perfil do opressor também é muito importante nessa luta. A gente precisa olhar para todos os atores envolvidos nesse processo, né? Então, os familiares, a escola, e perceber também as possibilidades de atuação. Então, a gente sabe de realidades de educadores que às vezes estão com a classe mais numerosa, com alguns alunos, por exemplo, que seriam a questão de inclusão, mas que não têm o suporte necessário. Então, são muitos desdobramentos que existe, mesmo nas dinâmicas familiares, né? Então, pais com a rotina extensa, pais e cuidadores, a gente precisa sempre entender isso, né? Dentro das famílias diversas que o Brasil tem. Então, muitas vezes, a atuação junto a uma criança, junto a um adolescente que está sofrendo bullying, ela acaba sendo mais reforçada e mais ratificada, não por negligência ou não por intencionalidade, mas por uma falta de um olhar e de um cuidado. Então, acho que o primeiro lugar do se acolher, mas entender as responsabilidades. Então, por exemplo, quando dentro de casa, né, ali no núcleo familiar, que seria um espaço seguro, a criança ou adolescente ele traz alguma queixa e é minimizado isso, o quanto isso colabora mais ainda. Porque muitas vezes, aquele adolescente, aquela criança que não tem aí uma estrutura e uma maturidade para lidar com aquele bullying que está sofrendo, vai tomar ações que vai fazer com que aumente mais ainda a intensidade do bullying. Dentro da escola, que bom, eu fico muito feliz de ver assim, ao longo dos anos, o quanto as escolas têm modificado o seu olhar para uma pedagogia de fato mais inclusiva, para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Isso vem muito também fruto aí dos avanços da neurociência, né? Desde a década de 90, então, esse entendimento do quanto não se faz uma aprendizagem significativa sem passar pela afetividade e o papel das emoções, o quanto impacta em tudo isso. Então, tem sido muito interessante, porque eu particularmente, eu tive ali na minha infância uma escola que era bem excludente, porque dava prêmio de primeiro, segundo, terceiro lugar para a sala. Então, o quanto os extremos é complexo, porque a criança que não se vê sendo boa em nada, como que ela vai desenvolver autoestima, né? Estima é admirar alguém. Então, se eu não consigo me admirar, como que vai estar a minha estima? Então, a escola, muitas vezes, é um lugar que oportuniza com que o bullying aconteça, ao privilegiar determinados comportamentos, a não ter uma metodologia de fato ativa, onde as múltiplas inteligências possam se destacar, que oportunize de fato isso, né? Com que todos consigam se destacar dentro das suas habilidades, com que todos se sintam de fato participantes, úteis, e isso muda tudo, né? É sempre importante que a criança, que o adolescente, que passa por uma violência como o bullying, como o cyberbullying, consiga novamente se sentir seguro. Porque o que o bullying causa, no primeiro lugar, é isso, né? É a quebra da confiança. Com quem eu vou me relacionar, é a quebra de vínculos, porque muitas vezes começa com um, com dois, mas vai se estender e ele vai se sentir desconectado do seu grupo ali pertencente de origem. E não é uma coisa tão simples. Precisa, de fato, de um trabalho interdisciplinar, de um trabalho conjunto, para que efetivamente possa dar as devidas condições, inclusive dentro aí de uma necessidade até medicamentosa, se for o caso. Não necessariamente que já vai ser um transtorno, mas, por exemplo, numa questão de uma ansiedade muito elevada, então um período medicamentoso pode ser necessário. Como um outro olhar também, porque, por exemplo, a atividade física é algo que ajuda na regulação emocional, as interações saudáveis é algo que regula também. Então, esse trabalho conjunto para identificar e para pensar no conjunto de ações, inclusive, você estava falando, né, muito da questão do agressor, de olhar para isso. Então, a gente precisa olhar o ambiente e modificar o ambiente. Esse cuidado a gente precisa ter. A vítima, ela não é o problema. E tem um estudo, né, de algumas escolas do Rio de Janeiro, escolas modelos, que incluíram dentro da grade rodas de conversa para escuta ativa. E 40% dos casos de bullying teve uma baixa de 40%, quer dizer, 40% a menos casos de bullying nessa escola. Porque, como é que eu penso? Eu penso assim, ó, se é uma criança praticando bullying, muitas vezes ela está no processo de construção da identidade dela. Talvez ela não saiba o que ela está fazendo de fato. Então, quando você tem uma roda de conversa e alguém expõe, olha, isso não me fez bem, eu escutei isso machucou. Essa criança que tem a predisposição de praticar ou que já está praticando, ela entende, ela toma consciência que aquilo não é bom. E aí ela deixa de fazer, ou ela para de fazer, ou ela nem pensa em fazer. Então eu acho que poderia ser incluído dentro da grade uma roda de conversa semanal
certo? Para a escutativa, para a gente aumentar a conscientização de que existem certos apelidos, certas maneiras de chamar o colega, certas atitudes que, né, todo mundo conversando, entrando num consenso que não faz bem, que não é bem-vindo, digamos assim. Eu acho que esse seria um passo muito importante para que a escola contribuísse, né? E também, claro, se puder ter um acompanhamento psicológico, até com um psiquiatra, talvez o psicólogo, né, encaminhar para um psiquiatra também seria excelente. Mas escuta ativa, para mim, seria o ponto-chave aí para a gente poder começar a fazer com que as crianças, elas mesmas, comecem a tomar consciência de que isso não é interessante, que isso não deve ser encorajado, muito pelo contrário, deve ser combatido. É muito importante que as escolas, em seu currículo, privilegiem a questão da educação socioemocional, o trabalhar o bullying, o trabalhar os desdobramentos, inclusive do cyberbullying, porque, inclusive, quando nós olhamos para as questões como invasão de privacidade, então você expor uma foto, imagens íntimas, quando nós falamos de adolescentes, já tem essa vertente também, o quanto isso, inclusive, configura crime. E aí, quando você traz os desdobramentos, isso fica muito significativo. Mas o que é importante, quando nós olhamos para um projeto pedagógico que contemple esses assuntos, é que os alunos sejam ativos. O projeto político-pedagógico das escolas precisa ser um documento muito vivo, em que todos os atores possam contribuir. Os educadores, os pais, a família e os próprios alunos. Então, quando a gente trabalha com a metodologia ativa, em que eles mesmos vão para o lugar de discutir esses assuntos, de trazer essas vertentes, de pesquisar, isso vai ampliando. E o como é importante, inclusive, trazer pessoas de referência, fazer um trabalho cruzado com crianças já mais velhas que estão em outras séries. Essa troca entre eles é muito significativa, troca interclasses e diversos trabalhos que são muito significativos. No Brasil, eu fico bem feliz com isso, tem se expandido muito o trabalho da justiça restaurativa voltado para as escolas, dentro dos círculos de convivência, dos círculos de resolução de conflito e que realmente mudam a realidade das escolas. Então é muito importante que tenha esse espaço inclusive para práticas de mindfulness, para o autoconhecimento. Não tem como seguir sem esse conhecimento do outro, sem esse conhecimento de quem nós somos, dos desdobramentos. Isso é muito significativo. E, sobretudo, quando acontece o caso, é muito importante um cuidado para não ter uma revitimização, que é o que muitas vezes acontece e o quanto isso é grave. Porque a criança ou adolescente que já sofreu trauma, ele volta, dependendo de como é feito, ele volta a reviver tudo, quando ele tem que relatar, quando ele tem que ficar contando. Então, são medidas que as escolas precisam se estruturar. É um canal seguro para que você possa fazer uma denúncia, ou dizer que você não se sentiu bem com aquilo, é primordial. Porque, como você mesmo disse, quando você sofre um bullying, você perde a confiança, a segurança do local. E se você tem um canal seguro e você consegue um respaldo, consegue se sentir seguro novamente, missão cumprida. Quando isso não acontece, é uma confiança que foi quebrada novamente. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante, tá? E me corrija se eu estiver errado. Existe um protocolo internacional, se não me engano, que tem cinco estruturas, né? Se eu não me engano, autoconsciência, autoconhecimento. Então, acho que isso seria interessante ser trabalhado, você entender suas emoções, você entender as suas fortalezas, suas fraquezas. Depois, a autogestão, né? Você saber geri-las, né? Então, como é que eu faço para lidar com isso? Isso deve ser muito trabalhado, né? Dentro da psicologia, claro. E tem um ponto, para mim, que é o terceiro, que é o mais importante, que é a conscientização, né? A consciência social. Que é aí que você precisa lidar com as diferenças. Você precisa trabalhar a empatia. Se eu não gosto, né, que façam comigo, eu não farei com o outro. Então, acho que isso dentro das escolas, acho que continua, né? Tem habilidades de relacionamento e depois tomada de decisão, né, responsável. Eu acho que isso seria algo muito interessante para ser trabalhado, para tornar aquele ambiente cada vez mais seguro. Talvez, né, no futuro, pode ser que as escolas, o ambiente acadêmico, além de ser onde começou o bullying, seja justamente onde ele terminou. É claro, nós temos diferenças quando nós olhamos para escolas públicas e para escolas privadas por uma questão de estruturação, mas as divergências elas vão se dar com outras especificidades também, dependendo da região, do público atendido, da estrutura, da metodologia
adotada na escola. Então, por exemplo, algumas escolas particulares, elas têm aí um foco, já desde a infância, passar no vestibular. Então, essa criança, esse adolescente, ele vai ser o tempo todo puxado para uma espécie de alto desempenho, que muitas vezes não vai privilegiar o espaço do ser, do desenvolvimento de competências que são fundamentais, porque quando nós falamos inclusive de questões de resolução de conflitos, de frustrações, isso acontece nas brincadeiras, nas trocas, em outras coisas que não só o raciocínio lógico-matemático ali oportuniza. Então é muito importante que a criança e o adolescente tenham o espaço de ser. A questão das vulnerabilidades e das diferenças, quando existem discrepâncias, por exemplo, em termos de classe social, também acontece muito. A falta de estrutura é algo que pode oportunizar, de fato, ali o bullying, quando, sobretudo, uma criança, né, ela apresenta questões, hoje materiais. A gente está em uma sociedade que é capitalista, que é materialista. Então, esses cuidados, eles são muito importantes. Agora, por exemplo, algo que algumas escolas adotaram, a questão da proibição de celulares, porque também se tinha isso. Não só pelas instruções e pela criação diferenciada de pais, que às vezes oportunizavam ou não, mas inclusive de alunos, por exemplo, que não tinham acesso. E aí, quem não tem acesso, como é colocado nesse lugar de menor valor. Então, é importante, independente de que contexto a escola esteja, de qual público atende, que se tenha um olhar e um acolhimento para que todos, de fato, sejam tratados de forma igual, privilegiado pelo que são, crianças e adolescentes, né? E de fato, tendo espaço para que as múltiplas inteligências e para que seus talentos possam ser reforçados. Então, uma pessoa que é mais articuladora, que é melhor em comunicação, então reforçar isso para que todos tenham vez, voz e destaque, e isso faz uma diferença, porque no fim das contas, os recursos, e é muito interessante isso, tendo aí a experiência de atuar em diversos segmentos, inclusive em lugares de muita vulnerabilidade social, os recursos, eles acabam acontecendo de forma diferente, mas oportunizando também a aprendizagem. Então, a aprendizagem por meio do humano, da troca, da conversa, isso faz sentido. Bom, isso é uma longa jornada, né? Isso aí, infelizmente, é um preconceito antigo, tá? Mas eu levo vocês a uma reflexão simples. Imagina uma pessoa que sofre de diabetes, tá? Ela precisa entrar com medicamento todo dia. Uma pessoa que tem hipertensão, a pressão dela sempre está alta. Ela tem que tomar medicação todos os dias. Por que a gente está olhando para a saúde mental com tanto preconceito? Qual que é o preconceito em usar uma medicação? Não é puxando o saco, mas olha, se você não quer escutar um psiquiatra, escute um psicólogo, porque eles são tão importantes quanto, ou até mais importantes do que a gente. Eles precisam entender o que está acontecendo, qual que é o motivo, qual que é a causa, e caso a psicoterapia não ajude, nós precisamos entender, conscientizar que a medicação não é um vilão, muito pelo contrário, ela vai estar lá para auxiliar você e muitas vezes não é para sempre, tá? Tem doenças que a medicação é ad eterna, para sempre, mas algumas não. Então assim, não podemos entrar nesse jogo de preconceito, de gente doida, que a gente escuta, tá? Eu escuto muito isso. Tá, inclusive eu sofro bullying sobre isso, mas não podemos entrar nesse jogo. Saúde mental é coisa séria, tá? E o preconceito ele é desse tamanho, perto da saúde mental. Então deixa o preconceito de lado, vamos cuidar daquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa paz. O estigma ele é muito complexo, fruto de como foi se desenvolvendo, de fato, e do não conhecimento. Quando eu tenho uma infecção, eu tenho febre, então eu consigo pôr a mão e identificar que alguma coisa está ali. Eu vou fazer os exames e vou detectar. Hoje, os exames de neuroimagem ajudam muito a nós entendermos diversas patologias e acho que ampliou o olhar. Eu fico muito feliz de ver o quanto a sociedade tem tido esse acolhimento. Às vezes até exagerado, porque agora também tudo virou doença, todo mundo tem tudo e não é bem por aí. Num cuidado que eu sempre tenho no manejo com os pais, é porque muitas vezes vem assim, meu filho é autista, meu filho é TDAH, já o rótulo. E eu falo, não, seu filho é o João, seu filho é a Maria e ele tem o TDAH do mesmo jeito que ele também tem X de altura, tem o cabelo encaracolado, tem o cabelo liso. Então, entender que é uma dimensão. Quando a gente olha para esse aspecto integral, por exemplo, se o bullying ele acontece porque a criança tem um baixo rendimento escolar,
muitas vezes ele tem um TDAH não diagnosticado. E aí entender que o medicamento vai auxiliá-lo para aquilo. Eu sou a primeira pessoa que, quando tem a necessidade, encaminho, né, para os colegas psiquiatras, e a gente faz esse trabalho conjunto também do contrário, né, porque o medicamento, dependendo do que a gente está tratando, ele não é ad eterno. Então também é a entrada, mas a retirada também. Então é simplesmente um médico, como todos os médicos que a gente vai para tratar qualquer outra coisa. Então olhar não só saúde mental, não é, Rami, mas saúde integral. Exatamente. É o importante. É o futuro. É muito interessante nós olharmos para a questão do bullying, e se tem algo que eu fico muito, muito feliz, às vezes é quando eu ouço assim, no meu tempo não se falava disso. E aí, como psicóloga clínica, eu recebo, né, constantemente pessoas que a origem de alguns traumas e de comportamentos que tem nas diversas áreas, porque nós somos seres integrais, né? Então, de relacionamentos, de trabalho, vem advindo de questões ali já desde a infância. Que muitas vezes a pessoa fala assim, não, nunca passei por isso. Mas ao longo do processo terapêutico, o quanto nós vamos identificando questões que aconteceram lá. E é muito importante realmente a atuação na prevenção, e hoje é interessante até a classificação, né? Que nós temos esse olhar para a infância, para a primeira infância, que é o período de 0 a 6, e para a primeiríssima infância ali de 0 a 3, entendendo o quanto o estresse tóxico e o bullying ele entra dentro desse mecanismo de estresse tóxico, causa prejuízos enormes, inclusive nas formações da sinapse, inclusive no desenvolvimento cerebral. Então é muito importante que nós tenhamos esse acolhimento, de fato, que nós nos debrucemos sobre isso de uma forma cotidiana. Porque se eu ensino previamente, eu evito que as situações de conflito aconteçam. Eu já minimizo isso. Mas a partir do momento que acontecer também o conflito, a gente não pode fugir ou ignorar o conflito. O conflito ele faz parte. As crianças e os adolescentes, eles também estão se constituindo no mundo. Eles estão se descobrindo como ser. Especialmente os adolescentes, que faz essa transiçãozinha da heteronomia para a autonomia. Então, o que é a heteronomia? Nós não somos seres autônomos. Desde que nascemos, nós dependemos de um adulto. E é muito interessante que tudo eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você chega na escola, a professora fala, pinte uma flor. De que cor, professor? E a gente vai até para os locais de trabalho depois e espera que alguém mande, que alguém ordene. Mas na adolescência tem essa ruptura, e por isso que muita gente não gosta de adolescente, e eu amo os adolescentes, porque fala assim, é muito difícil de lidar. Mas porque ele está se descobrindo. Quais são os valores que ele vai levar dos seus cuidadores, da sua família, dos seus pais, e quais são os seus novos valores? Na adolescência, o quanto é importante o senso de pertencimento de grupo para reafirmar a sua identidade. E aí, lembrando, o córtex frontal não está totalmente pronto. Então, a impulsividade é maior, os comportamentos de risco são maiores. Então, ter esse acolhimento, ter esse acompanhamento é fundamental. E algo que muda tudo são os vínculos. Ter um espaço dentro de casa, ter um espaço na escola, onde, de fato, a criança ou o adolescente possa falar, possa ser ouvido, onde ele se sinta seguro para trazer qualquer desconforto, qualquer incômodo, e inclusive para não ser bom, porque a gente fica muito nessa dicotomia de bom e mal, e aí é entender que não tem emoção bom ou emoção ruim, tem emoção que é agradável e emoção que é de fundo desagradável. Então mesmo a raiva ou mesmo a tristeza, ela tem uma função. Então a raiva vai fazer com que eu não aceite algumas questões. A tristeza vai fazer eu vivenciar de fato e assimilar coisas que são importantes. Então é importante que a sociedade como um todo esteja conjunta, olhando para a saúde das nossas crianças e adolescentes como um todo, porque criança e adolescente saudável é sociedade adulta saudável também. Eu gostaria de deixar uma frase que eu escutei e nunca mais esqueci, que é: toda criança e todo adolescente carrega uma mochila invisível. Essa mochila está cheia de expectativas, sonhos, talvez frustrações, traumas. E é a hora que essa mochila começa a pesar e ninguém percebe, é a hora que o emocional começa a falar mais alto. Então, vamos tentar aceitar uns aos outros, entender que nós todos somos iguais e que nós temos que enxergar as pessoas como elas são e não como nós queremos que elas sejam. Eu creio que esse é o caminho para o combate ao bullying, esse é o caminho para colhermos frutos positivos no futuro, e talvez amanhã podemos sentar aqui e dizer como foi a época do bullying, como foi aquele momento que nós passamos, como algo que já foi, algo que não é presente hoje em dia.